Hoje, quando acabou o culto de manhã, eu recebi essa responsabilidade de estar aqui, nesse altar. E é uma responsabilidade. Porque quando nós subimos aqui, tem verdades que são difíceis de ser vividas. E se eu não posso viver, eu também não posso falar. E às vezes quando a gente sobe aqui, vem uma unção sobre a nossa vida que a gente fala coisas que às vezes a gente nem está vivendo ainda. E quando a gente desce, a gente precisa correr atrás daquilo que a gente falou para começar a viver, porque senão a gente vive uma vida de mentira. E nós precisamos andar na verdade, porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E nós estamos num tempo de tanta mentira, de tanta corrupção, de tanto engano. Eu não sei você, mas eu já estou cansado de ouvir e de não ver a prática. Então eu quero que você estenda a sua mão agora. Eu sei que a pastora Vanessa já orou, mas eu quero que você libere sobre a minha vida aquilo que você tem, a verdade que você tem. Porque nós somos um corpo. E eu vou te dizer uma coisa, ali embaixo, não tem como eu não falar do Kids. Aqui nessa igreja, essa igreja é parte de mim, eu sou parte dessa igreja, você é parte dessa igreja, essa igreja é parte de você, porque nós somos membros de um mesmo corpo. E ali embaixo nós estamos falando sobre DNA, sobre órgãos, sobre os sistemas do nosso corpo. E isso está dentro de mim. O Ded acabou de me perguntar ali, eu falei: Ded, eu não sei, você quer alguma música? Eu falei para ele, eu não sei nem direito o que eu vou falar. Porque tem tanta coisa aqui dentro. Tanta coisa que o Senhor está gerando dentro de mim, palavras que estão dentro de mim. E de verdade eu não sei o que o Senhor quer falar com a gente aqui hoje. Mas eu posso te dizer que existe uma unção aqui na coletividade. Existe uma unção que despedaça o jugo, que quebra cadeias, que quebra toda algema, toda resistência da nossa mente, toda intimidação que quer nos paralisar e toda mentira que quer nos aprisionar. O Senhor te trouxe hoje aqui para te trazer clareza e verdades sobre você mesmo, sobre mim, sobre você, sobre aquilo que você pensa a respeito de você. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que você não é aquilo que você pensa que você é. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que você não é aquilo que estão dizendo que você é, mas que existe uma realidade, uma verdade que você é nele. Porque você não é aquilo que as pessoas dizem que você é, você não é aquilo que o seu pensamento diz que você é, mas você é aquilo que Deus criou, gerou você para ser nele e através dele. E nós estamos aqui nessa tarde como um corpo. Como um corpo. E como eu tenho dito ali para as crianças, se nós entendermos que nós somos um corpo, um membro do nosso corpo que estiver doente, nós vamos sentir, nós vamos nos importar. E eu estou aqui te dizendo hoje, eu me importo com você, porque você faz parte do meu corpo. Se você é uma unha nesse corpo e você está machucado, eu quero te dizer que nós precisamos parar e nos preocupar. Estenda sua mão para cá, porque eu não sei o que Deus quer fazer aqui. Senhor, nós queremos a tua presença. Jesus, eu quero te dizer que só existe um trono nesse lugar. Eu quero te dizer, Senhor, que só existe um trono aqui. Esse trono, ele é teu. Eu quero te dizer, Jesus, que só existe um rei eterno, poderoso, santo, imutável, infalível, inigualável. E esse rei é o Senhor. E nós queremos te dizer, Jesus, que nós estamos aqui como um corpo para render toda a glória, toda a honra, toda a majestade a ti, Jesus. Pai, nós estamos aqui por sua causa. Ninguém veio aqui para me ouvir, Senhor. Nós viemos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz.
Ninguém veio aqui para me ver, Senhor. Não. Nós viemos aqui porque nós queremos te ver. Pai, nos mostra o teu rosto, Senhor. Nos traz a sua voz. Nós precisamos te ouvir, Jesus. Precisamos te ver, Pai. Eu preciso te ver. Pai, nós queremos aqui nessa tarde estar como Moisés, subindo no cume do monte para te ver, para te encontrar. E nós não queremos descer sem refletir a tua face. Nos mostra, Jesus, nessa tarde o teu rosto. Pai, eu tenho te pedido isso. Me revela a tua voz. Nos revela, Senhor, a tua voz. Nos revela a tua voz, Jesus. Para que nós possamos falar uma mesma língua, a linguagem do teu reino. Nós não queremos uma linguagem terrena, nós não queremos agir de forma humana, carnal, equivocada. Nós queremos a tua verdade. Queremos refletir a tua face. Nessa tarde, Jesus, eu me esvazio de mim mesma. Eu me esvazio de mim mesma, Pai. Eu te peço, fala com o teu povo. Traz respostas. Traz cura. Traz libertação. Queremos a tua presença. Queremos a tua presença, Jesus. Abre a mente do teu povo. Abre os corações. Toca, Senhor, nos solos. Mexe nas terras hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Oh, feche seus olhos. Deixa ele falar com você. Deixa ele ministrar o seu coração. Muitas vezes nós estamos tão habituados aos barulhos, aos movimentos, que quando às vezes o Senhor fala em silêncio, nós não estamos mais conseguindo reconhecer a sua voz. E eu não sei você, mas eu tenho entrado dentro de mim mesma, tenho me calado para ouvir o Senhor dentro de mim, porque externamente são muitos barulhos, são muitas vozes, são muitos sons, e aí eu tenho que parar tudo para entender o que de verdade Ele está falando lá dentro de mim. Existem verdades que o Senhor quer falar dentro de nós, que nós vamos precisar parar tudo só para ouvir Ele. Sabe? É você e Ele. Eu quero que você abra sua Bíblia. Em Provérbios, no capítulo 3. No versículo 5. Tinham 3 coisas que veio no meu coração
para falar aqui. E eu não sabia o que falar. Mas eu acredito que é isso. Provérbios capítulo 3, no versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. No versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu tenho algumas coisas, umas viagens, umas maluquices assim, que eu tenho, quando eu leio alguma coisa, eu sempre faço eu sou levada a uma visão de alguma coisa física. E quando a Bíblia fala aqui, para a gente não apoiar no nosso próprio entendimento, e em Efésios também, no capítulo, abre aí também, por favor, Efésios 1:16. Efésios capítulo 1, versículo 16, diz assim. Vou ler a partir do 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento dele. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, aqui fala do entendimento, de uma visão. Eu já até falei uma vez aqui, numa terça-feira, sobre as nossas formas de visão. Mas eu tinha até isso anotado. E é o que está no meu coração para falar aqui agora. Que existe um entendimento que muitas vezes é incompatível com aquilo que realmente a gente precisa ver. E aqui Provérbios está dizendo que a gente não pode, eu não posso, você não pode se apoiar no seu próprio entendimento. Existe uma visão errada, porque a Bíblia diz em Romanos que o Deus desse século, ele veio cegar o nosso entendimento. E sabe o que eu estou entendendo nesses últimos tempos? Que eu cheguei à conclusão: se o diabo conseguir cegar o meu entendimento, ele não tem mais trabalho nenhum. Ele só vai assistir a nossa derrota. Porque se eu entender alguma coisa errada e eu partir, caminhar em cima daquele entendimento errado que eu tenho,
vai dar tudo errado. O Antônio não está aqui, vou até usar ele como exemplo. Ele não... Agora que eu vi que ele chegou. Mas eu vou falar assim mesmo. Ele não assume, mas ele é daltônico. Irmãos, é porque está no meu celular. Se eu soubesse que eu ia falar isso, eu tinha mandado mostrar para vocês me ajudarem. Eu comprei uma escova de dente, uma roxa e uma azul. A roxa era minha, a azul era dele. Eu sou da madrugada. Eu vou dormir 3, 4 da manhã. Quando às vezes ele vai dormir, ele está acordando e eu estou querendo ir dormir. Porque eu leio muito, eu escrevo, eu sou muito da madrugada. E um dia ele acordou cedo, né, para ir trabalhar, me acordando para saber qual era a escova de dente dele. Sabe quando você está assim de manhã, caindo de sono, que agora que eu tinha acabado de dormir? Oi, amor, oi. Aline, para que você comprou as 2 escovas da mesma cor? Agora eu não sei qual é a minha. Eu falei, oi. Tá aqui no meu celular, eu tirei foto. Uma é azul, gente, outra é roxa. Mas para ele, eu desisti de mostrar para ele que uma era roxa e que outra era azul. Sabe por quê? O entendimento dele é que as 2 são da mesma cor. Parece uma bobeira, mas o entendimento dele é esse. Pode ser que eu peça a ele para comprar tinta e pintar a sala de uma cor e eu chego lá, vai estar de outra. Eu estou falando sério. É um risco que eu corro. Porque o entendimento dele é diferente do meu. Sobre cores, sobre situações. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o diabo, se ele cegar o seu entendimento ao respeito de alguma área da sua vida, ele vai ganhar força nisso daí. Mas a Bíblia diz que nós temos os nossos olhos abertos, iluminados, porque nós já conhecemos aquele que esclareceu, que nos trouxe clareza da verdade através da palavra. E quando esse entendimento ele vai sendo aberto, o diabo ele vai perdendo força, porque a nossa visão ela vai sendo ampliada. É como se a gente fosse, vocês podem até me ajudar em oração, ou então me ajudar a levar ele para fazer um exame, para ele ver que ele precisa de assumir que ele é daltônico. Por quê? Você vai no médico, no oftalmologista, né? E às vezes você precisa ter um ajuste na lente do seu óculos. Por quê? A nossa visão às vezes está de longe, não está enxergando tão bem. Ou até de perto. E é isso que o Senhor tem falado no meu coração. Que esse tempo, o diabo não tem cegado mais, não é só lá fora. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão inseridas no corpo, mas elas estão com o entendimento errado. E quando o diabo, repito isso, quando o diabo consegue cegar o nosso entendimento, ele não tem trabalho. Ele pode cruzar os braços e ver a gente assim. Ele já entendeu que ele é um derrotado. Então ele vai caminhar como um derrotado. Ele já entendeu que ele é um fracassado. Então ele vai caminhar como um fracassado. Ele já entendeu que ele não consegue nada, que ele não dá para nada. Eu não posso, eu não consigo. Então ele vai caminhar em cima dessa verdade, que é a verdade do entendimento dele. E aí a Bíblia diz o seguinte, em Romanos, no capítulo 8, capítulo 5, deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne e o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Irmãos, a mentalidade da carne é a mentalidade que o diabo, que a Bíblia diz que o Deus desse século veio cegar. Essa é a mentalidade carnal.
Mas lá em Isaías, eu acho tão lindo, que Isaías diz assim, tem todo um porquê do antes, mas ele diz assim, o profeta Isaías, ele diz: olhai, Jesus dizendo, olhai para mim, para que vocês sejam salvos. Existe uma visão que o Senhor deseja trazer para nós nesses dias, nesse tempo. É a visão real daquilo que Ele tem pronto para mim e para você. Tem um versículo que é um dos versículos que eu mais amo. Quando eu descobri esse versículo, eu disse: uau, por que eu não aprendi, não sabia disso antes? Já até falei isso aqui. Quando eu aprendi, eu quis falar logo quando... porque às vezes você lê, mas você não entende, né? Existe uma diferença. Quando eu entendi de verdade, no meu espírito, o que essa palavra diz, e a pastora Mônica já pregou sobre isso, das duas cadeiras, quando fala que Jesus diz que nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. E eu acho maravilhoso, porque Paulo, quando ele fala isso, ele não estava num lugar confortável. Ele não estava numa realidade que condizia com aquilo que ele estava escrevendo. Ele estava preso, sendo assaltado, machucado, e ele diz: ei, nós estamos assentados junto com Cristo nas regiões celestiais. Ele não estava com uma visão carnal, ele não estava com uma visão terrena, ele estava com uma visão que vai além do nosso entendimento. Mas nós muitas vezes não conseguimos entender dentro de nós, não conseguimos absorver essa realidade, essa verdade forte e profunda que Jesus está dizendo aqui. Porque nós estamos presos com a nossa mentalidade presa naquilo que o inimigo tem dito para nós. Ou talvez por coisas que nós já vivemos lá no passado e a nossa mente ficou presa naquelas coisas. Mas a Bíblia diz que eis que eu faço nova todas as coisas. O Senhor quer fazer novas coisas hoje na sua vida. Ele tem novidade de vida para mim, Ele tem novidade de vida para você. Mas qual é o segredo? Olha para Jesus. Porque Ele disse: olha para mim e vocês serão salvos. E é nesse ponto que eu queria chegar hoje. Porque existe um segredo. Eu não posso ver, eu não posso reconhecer alguém que eu nunca vi. Tem pessoas aqui que, eu estou vendo pessoas aqui que eu de verdade não conheço. Como Jó disse: antes eu conhecia Jesus de ouvir falar. Mas chegou um nível que ele foi caminhando, que ele tinha falado até muitas besteiras, algumas coisas para trás. Ele disse: caraca, eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu posso te ver. E não é bem como eu imaginava. Ele é muito mais do que eu imaginava. Ele tem um poder, uma autoridade que eu nem conhecia. Sabe quando alguém fala mal de alguém ou te apresenta alguém, e quando você conhece a pessoa, você diz: caraca, não é nada a ver com quem eu pensei. Porque muitas vezes nós conhecemos a pessoa pelo que alguém disse. Mas quando você começa a conviver, quando você começa a andar com essa pessoa, você vê que o seu entendimento sobre aquela pessoa era equivocado. E muitas vezes você tem até vontade de pedir perdão para a pessoa. Porque você julgou ela por aquilo que te disseram que era ela, que a pessoa era. Jó caminhava assim com Jesus. Porque ele ainda não tinha conseguido ver com os olhos dele. Ele estava vendo Jesus com o entendimento errado de uma pessoa errada. E dentro dessa questão da visão ainda, se a gente for caminhar pela Bíblia, tem tantas pessoas que viram Jesus. Mas eu quero falar com vocês sobre João. João ficou com Jesus ali na cruz. A Bíblia diz: o discípulo do amor. Lá em 1 João. Peraí, vamos lá, vamos ler a Bíblia. O que liberta e o que nos traz clareza é a palavra, né? Amém, irmãos? Em 1 João, no capítulo 1, versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou,
Nós o vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João podia falar isso. João estava dizendo assim: olha só, o que eu estou escrevendo aqui para vocês, eu não estou escrevendo porque alguém me contou, não. Eu estava lá, eu vi o mestre sendo crucificado. Sabe quando você diz: olha, ô Glorinha, estão dizendo por aí alguma coisa? E a Glória: sério? Não era isso. João estava dizendo assim: ô Glorinha, eu estou te falando de uma coisa, não foi ninguém que me contou, não. Eu estava lá, eu vi. Tá vendo esses olhos aqui? Eu vi. Era isso que João estava dizendo. Eu tenho propriedade para falar com vocês, porque eu estava lá, eu assisti a morte dele, eu vi ele sendo crucificado. Eu não estou te falando de um entendimento de alguém que me contou, não. Eu vi ele sendo crucificado. Eu fiquei lá, de 9 da manhã até as 3 da tarde, eu fiquei lá vendo todo o processo da crucificação de Jesus. Sabe por que nós estamos perdidos no nosso entendimento? Porque nós não temos tido tempo de olhar para Ele. Nós não temos tido tempo de ficar com Ele, como João teve, de ver Jesus sendo crucificado. Mas nós queremos refletir Jesus. Nós cantamos nas canções, nas letras das músicas. Nós falamos com palavras, mas nós não temos tempo com Ele. Não tem como eu refletir alguém, eu representar alguém, eu dizer em nome de alguém que eu não convivo, que eu não conheço, que eu não sei quem é. Eu não posso encontrar, talvez tem pessoas aqui, você pode me encontrar no shopping e falar comigo. Porque você está aqui, você está sabendo que meu nome é Aline. Mas eu estou olhando para vocês, eu não sei o nome de todo mundo. Eu só estou te vendo. Talvez eu conheço essa pessoa de algum lugar. Mas eu não vou saber o seu nome. Eu não vou poder te chamar pelo nome. Jesus quer que a gente tenha esse nível de relacionamento com Ele. De poder chamar Ele de Pai. De poder chamar Ele de amigo. De poder deitar no colo dele e dizer: olha só, não estou legal hoje. Me abraça aqui. Deixa eu ficar aqui. Mas nós não temos tido esse tempo. Sabe por quê? Nós estamos parados e envolvidos nas muitas atividades, nos nossos muitos afazeres, nas confusões dos nossos dia a dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está nos chamando para perto, para conhecer Ele de perto. Não mais de ouvir falar, não mais com o nosso entendimento de quem Ele é. Ele quer se revelar para mim, para você, de uma forma íntima e profunda. E isso às vezes é muito simples. E por ser simples demais, a gente nem quer, porque o brasileiro gosta de complicar as coisas. E a gente quer complicar demais. A gente não consegue nem aceitar direito a graça, porque acha que é fácil demais. Porque nós somos treinados a sempre dar alguma coisa para ter em troca. A nossa origem religiosa, a nossa cultura brasileira é assim. Porque a maioria aqui
ainda que você não tenha nascido numa casa que os pais eram evangélicos, se você veio do catolicismo como eu nasci na igreja católica, a minha casa a gente arrumava a igreja católica, a gente lavava os cálices para botar a hóstia, a gente limpava a igreja. Então eu cresci nesse ambiente de religião, de sempre ter que fazer alguma coisa, de ir lá e rezar o terço, rezar a Ave Maria, rezar. Ou se você veio de outra religião, tem sempre uma troca, não é assim? Mas Jesus, ele não precisa de troca, não. Ele não quer fazer barganha. Ele disse: filho meu, dá-me o teu coração. Ele só está querendo o nosso coração. E aí, quando é para devolver o nosso coração para Ele, parece que é tão difícil. Quando na verdade é uma coisa que já é dele. Mas nós aqui estamos colocando o nosso coração em tantas coisas. Hoje o tema ali do Kids hoje é exatamente esse. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Porque onde está o seu tesouro, o seu coração está ali, a sua mente está ali. Meu maior tesouro, a minha maior herança é a minha filha. E se eu estou longe, se eu não estou vendo e eu fico preocupada, a minha mente, quem é mãe aqui? Eu estou mentindo? Não é assim? Se seu filho sai para uma festa, para algum lugar, não é só o seu coração, você não tem paz enquanto ele não chega dentro de casa, não é assim? A sua mente, o seu coração não tem descanso. Porque é o seu tesouro. Onde está o seu coração? Onde está o seu pensamento, o seu entendimento? O Senhor, Ele é tão bom. Ele é um Pai de amor. É a única coisa que Ele quer, nos amar. E o amor do Pai envolve tantas coisas. O amor do Pai envolve o cuidado. O amor do Pai envolve o aconchego. Mas o amor do Pai também, como diz em Provérbios, Ele vem e nos corrige, porque Ele não quer nos ver perder. Aquilo que Ele colocou dentro de mim, a história que Ele escreveu para você e para mim, ela é perfeita. Mas quando eu desvio o meu olhar dele, eu posso errar. Eu posso fazer escolhas erradas. Eu posso tomar decisões erradas. E por isso Ele está sempre me trazendo, te puxando para perto. Vem para cá, filho meu. Deixa eu te explicar direitinho. Deixa eu falar com você direito. Você não está entendendo. E aí, se precisar, Ele abaixa. Ele abaixa na nossa altura. Ele vem e fala na linguagem que eu e você possamos entender. Porque a Bíblia diz que não é vontade do Pai que nenhum dos seus pequeninos se percam. Ele não quer ver você se perdendo. Ele não quer te ver sem direção. Ele não quer ver você frustrado, caído, abandonado, se sentindo ninguém, preso nas mentiras que as situações e as decisões que você tomou te levou. Não. Por isso hoje Ele está querendo abrir os olhos do nosso entendimento. Eu não sei o que você tem entendido a respeito de Deus. Eu não sei até hoje de que forma você já entendeu Deus. Durante muito tempo, eu enxergava Deus como aquele velhinho com um cajado na mão, que ia me castigar, que ia me machucar. E eu cresci assim com esse entendimento durante muitos anos. Até que a verdade chegou e me libertou. Porque às vezes a gente não tem entendimento, mesmo com a palavra na nossa mão. Ou nós temos um entendimento equivocado. Mas quando nós conseguimos entender de verdade a veracidade, a verdade que tem na palavra,
e nós entendemos o lugar onde nós estamos, onde nós fomos inseridos, enxertados, e nós conseguimos começar a partir dali um novo entendimento e caminhar em cima desse novo entendimento, dessa nova revelação, nós avançamos. E eu vou dizer uma coisa, não é de uma nova palavra, não é de uma nova revelação que nós precisamos é começar a praticar aquelas que nós já recebemos. Porque palavra, a Bíblia está cheia da palavra, você abre e vai vir alguma revelação no seu coração. Mas a grande dificuldade que nós temos hoje é viver aquilo que nós temos lido, é viver aquilo que nós temos pregado ou temos escutado. Mas se nós queremos avançar de verdade, nós vamos precisar sair da letra e viver de verdade aquilo que nós temos falado. Porque Jesus, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas ele se manifestou, o Verbo encarnou. Ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra. E se eu e você queremos andar em unidade, em crescimento, em ajuste com o Pai, nós precisamos agora sair da palavra e viver a palavra. E viver a palavra é viver o amor, porque Jesus é o amor. E hoje a Bíblia diz isso. Estava até conversando outro dia isso com o Diogo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E, irmãos, eu não sei você, mas eu entendi que essa palavra não é para lá para fora. É para nós. É para nós. Porque o amor de muito vai se esfriar aqui dentro. É aqui dentro, por conta das situações, das mentiras, da falta de viver isso aqui, ó, de viver a palavra. As pessoas estão caindo na incredulidade. As pessoas não acreditam mais umas nas outras. As pessoas não conseguem mais amar umas às outras. O amor está se esfriando dentro da igreja. E a igreja, eu não digo isso daqui, não. Não estou falando disso daqui, de paredes. Eu até tenho muito falado isso lá com os voluntários, os ministros do Kids. Abre parênteses aqui. Existe uma coisa, estava falando isso também esses dias com o pastor Emerson. Como eu estou trabalhando, a gente está trabalhando ali embaixo, falando de órgãos, dos sistemas, do corpo humano. E a ideia é que as crianças entendam que cada uma delas tem uma importância no corpo de Cristo. E é interessante que vocês tenham esse entendimento. Porque se nós entendemos aqui que nós somos um corpo, cada um de nós aqui, isso aqui é o corpo, um organismo vivo, que nós fazemos parte. Vamos imaginar que esse canto aqui seja um sistema respiratório, sistema urinário, sistema digestivo, sistema cardiovascular. Todos esses sistemas, ele tem um órgão alimentador que faz esse sistema fluir. E no corpo de Cristo, ele é o cabeça. A Bíblia diz lá em Efésios, do qual ele é o cabeça. Só que, eu nem ia falar isso aqui, mas amém. Existe uma grande diferença, irmãos, de nós sermos uma organização e de sermos um organismo vivo. Porque numa organização, nós temos os departamentos de uma empresa, né? Temos um endereço, temos um CNPJ, para que as coisas funcionem. Não é assim? E aqui nós somos chamados, a nossa igreja é uma igreja ministerial. E tem muitas pessoas que ainda congregam aqui, que acham que participar da IPAM, que é uma igreja ministerial, ela está inserida em algum, entre aspas, ministério. Ah, igreja ministerial. O que é uma igreja ministerial? Ah, eu faço parte do ministério infantil. Eu faço parte do ministério de intercessão. Irmãos, isso não é ministério. Isso não é ministério. Isso são departamentos.
ministério, quando a Bíblia fala de ministério, são os 5 ministérios. Quem conhece a pastora Fernanda, quem segue a pastora Fernanda há muito tempo, a vida inteira ela prega sobre os 5 ministérios. É o profeta, é o pastor, é o apóstolo, é o evangelista e o mestre. Esses são os 5 ministérios. Nem sei lá. Não sei porque que eu vim parar nisso. Mas, amém. Você está fazendo parte dessa igreja? O que é ser uma igreja ministerial? É uma igreja que flui nesses 5 ministérios. 5 ministérios. E lá embaixo a gente está trabalhando com as crianças, esses órgãos, que são os 5 que a gente está trabalhando. E cada órgão desse nós estamos dando o nome de um desses 5 ministérios. O coração nós estamos chamando que é o ministério do pastor, porque o pastor é aquele que ama, que dá a vida pelas ovelhas. O mestre nós vamos chamar, é o mestre mesmo, e não tem outro mestre a não ser o Pai, que é Jesus, e ele vai ser o cabeça quando a gente chegar a começar a falar da cabeça. Mas o que eu quero dizer para você? Existe uma diferença em você fazer parte de um organismo vivo e esses 5 ministérios estarem fluindo entre nós, que é isso que a gente precisa caminhar nesse entendimento na IPAM. Existe uma outra situação que é a organização, que é esse prédio aqui, que tem o endereço, que tem o CNPJ e que tem o quê? Os departamentos, que é o departamento infantil, o departamento de jovem, o departamento de intercessão. Isso é uma outra coisa. Só que muitas vezes nós estamos funcionando muito bem como organização, mas nós não estamos conseguindo fluir como organismo vivo. Sabe por quê? Porque aquele irmão que não está bem, a gente nem se importa. Está inserido no corpo, mas aí ele nem veio, tem um tempão que não vem. O que tem? Eu estou bem, é o que importa. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Jesus vai buscar o corpo dele. Não diz que ele vai vir buscar uma organização. Sabe por quê? Essas cadeiras aqui vão ficar. Essas paredes podem cair a qualquer momento. Inclusive o teto pode cair. Concorda comigo? Vocês estão aqui? Mas o organismo vivo, ele precisa estar saudável. Porque a Bíblia diz que ele vai buscar uma noiva sem mácula, sem ruga. Um corpo imaculado, que é a noiva dele. Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva. E ele não vai vir buscar uma noiva com defeito, faltando partes, não. E é tão louco que nessa série que a gente está do DNA começou a chegar, eu até pedi oração aqui, muitas crianças pedidos de oração com crianças com membros que estavam sendo amputados. E aquilo me deu indignação, ainda estou indignada, com raiva disso ainda, porque ainda não parou, estou querendo até entender o que está acontecendo. E eu fiz uma leitura, eu falei, Senhor, só pode estar falando alguma coisa comigo, não é possível. Sabe o que eu achei louco? Que uma dessas crianças que o pai foi para o hospital e o médico entregou a perna da criança para o pai enterrar. E ele mandou o vídeo horrível, horrível, horrível. Ele fazendo o enterro da perna da filha. Sabe o que Deus falou comigo? É isso que está acontecendo na minha igreja. Membros do meu corpo estão sendo amputados. O próprio corpo vai lá e enterra e coloca uma prótese, né? Sabe por quê? Funcionar bem como organização, tudo bem. Mas eu quero te dizer, eu não quero fazer parte só de organização, não. Eu quero estar inserida no corpo de Cristo. Porque eu quero ter vida do cabeça. Eu quero ter a vida dele, o sangue dele correndo em mim. E quando o meu sangue tem o sangue dele, passa por você, nós estamos em unidade. Mas quando eu não consigo me importar com a perna do meu irmão que
que foi amputada e eu vou lá e enterro como se nada tivesse acontecido, porque eu tenho dinheiro, eu posso colocar uma prótese. Isso para mim não é igreja, isso para mim não é reino, isso para mim não tem a ver com a cultura do céu. E é nesse nível de entendimento que nós precisamos andar. Qual é o entendimento que você tem de igreja? É uma organização? É um templo que você pode ir aqui, como você pode ir aqui na frente, tem outra igreja, aqui também tem outra. Não é disso que a gente está falando. Nós somos uma igreja aqui, ó, profetizando as nações. Ou nós entendemos que nós fazemos parte de um mesmo corpo, ou então nós vamos ficar aqui, ó, rodando, vindo em cultos, e mais um culto, e mais um culto, e mais um culto. Irmão, já chega. Entenda quem você é nesse corpo. Entenda que órgão você é nesse corpo. E desenvolva, flua naquilo que você foi chamado para fluir. Você tem um chamado para mestre, então flua. Porque a Bíblia diz, eu vou ter que ler, peraí, irmãos, que eu não sei, fui para outro lugar. Era uma das palavras que eu estava em dúvida de falar. A Bíblia diz que quando o corpo, os 5 ministérios, se eles não tiverem fluindo, o corpo sofre. Só que a gente não está entendendo. Efésios 4 diz assim, deixa eu ler aqui para a gente ganhar tempo. Vou ler a partir do 1. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna de da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Amém, irmãos? Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Nós só fomos chamados para uma só causa. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que havia descido? Porque Jesus, antes de subir, ele desceu, foi ao inferno e tal. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou, presta atenção nesse versículo, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja, vocês estão aqui, gente? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, então quer dizer que se esses 5 ministérios não estiverem fluindo, o corpo de Cristo não está sendo? Eu entendi errado? É isso mesmo? Você já entendeu quem você é nesse corpo? Porque o corpo de Cristo precisa ser edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para lá de ondas, nem jogados para cá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Cristo é o cabeça. Dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vou ler de novo. Olha só, presta atenção. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade, com o quê? Com amor. Nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você entender isso aqui dentro e aqui dentro, você vai realizar a sua função no corpo. E aí eu não vou me preocupar se a pastora Solange está aqui pregando e eu estou ouvindo ela, porque eu entendi que ela está fazendo a função que ela foi chamada para fazer. Se eu entender, isso tem a ver com identidade. Porque se eu sei quem eu sou no corpo, se eu sou o coração do corpo, eu não vou me preocupar com o pulmão, gente. Eu não quero ser pulmão, porque eu já entendi que eu fui chamada para ser coração. Mas as pessoas não entenderam ainda quem elas são no corpo de Cristo. E aí ainda estão disputando, porque elas ainda não sabem quem elas são. Porque elas não tiveram ainda a revelação, o entendimento de quem elas são no corpo de Cristo. E elas estão ainda frequentando apenas uma instituição, uma organização. Você vai ficar vindo para a igreja, para uma instituição, ou você vai entender que você precisa ser inserido no corpo de Cristo? É esse entendimento? Você ainda vai continuar nesse entendimento raso, pequeno, terreno, de que eu vou ali para a congregação, para a organização? Alguém tem um lenço? Posso vir papel, por favor? Ou nós vamos caminhar para um outro entendimento de que nós fazemos mesmo parte do corpo de Cristo. Ainda tem um detalhe. Muitas vezes você... querida, obrigada. Muitas vezes, obrigada, abundância, ó, glória a Deus. Irmãos, ainda tem um outro caso. Muitas vezes, quando algo chega, quando você... Aconteceu isso lá em casa. Radassa obturou um dente. Teve alguma rejeição que deu um abscesso. Inchou. E aí a dentista disse assim: o organismo rejeitou. Quando alguma coisa for chegar no corpo de Cristo, que não faz parte dele, automaticamente, sobrenaturalmente, naturalmente, o corpo precisa expelir, para que esse corpo não seja contaminado. Porque o nosso corpo, ele rejeita um corpo estranho, não é assim? Começa a dar infecção, dá febre, acontece um monte de coisa. Os médicos aí que... Deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos um corpo. É nesse entendimento, é essa verdade que nós precisamos, nessa verdade que nós precisamos caminhar. Os olhos, a visão do nosso entendimento, a luz que o Senhor está trazendo para a gente hoje, para nós nessa tarde, é que nós não podemos mais caminhar como instituição. Chegou o tempo de nós fluirmos como corpo de Cristo. Cada um entendendo qual é a sua função nesse corpo. Desenvolvendo, perguntando para o Senhor: Senhor, quem eu sou no corpo? Qual é o meu chamado? Porque não é simplesmente você. Agora a gente está falando da conferência que vai, respire.
Na empresa, às vezes você tem que ir doente, passando mal, porque você não conseguiu um atestado, você tem que ir trabalhar. Não é assim? Ei, mas você não é funcionário de uma empresa aqui. Você é mais do que isso. Jesus não olha para você como uma pessoa, como um serviçal, não. Ele não te chama mais de servo, você é filho. E quando você entende que você é filho, você trabalha para você mesmo. Porque quando a gente é filho, nós somos também o quê? Herdeiro, amém? Amém, gente? Aquele que é filho é também herdeiro. Então, se a herança é minha, se não é o meu caso, né? Mas meu pai não tem nenhuma empresa, não. Ainda não. Ô, papai, amém. Mas se meu pai tivesse uma empresa e eu for trabalhar para ele na empresa, eu estou trabalhando para mim mesma. Porque aquilo depois vai ser meu. Mas se nós entendermos que nós somos aqui um corpo, nada fica cansado. Eu não venho com um cansaço. Porque eu estou trabalhando para mim mesmo. Estou para o bem do meu corpo. Mas se eu continuar caminhando com o entendimento de que eu faço parte de uma instituição, fica cansativo. Porque aí é como se eu viesse bater cartão. Colocar o dedo, sabe? Tem que colocar lá o dedo para ver que eu fui trabalhar. Isso aqui é trabalho para você? Isso aqui tem que ser um lugar de prazer, de alegria, um lugar de descanso. Tem que ser um lugar onde você vem e se refrigera. Ah, como eu amo ir para aquele lugar. Davi disse isso, né, pastora Solange? Ah, como eu amo estar na casa de Deus. Quando eu chego lá, não quero nem ir embora. Como eu amo estar na presença dele. Irmãos, é nesse lugar. Mas para você entrar nesse entendimento, nós precisamos ter tempo com ele. Mais do que trabalho. Sabe por quê? Ele não precisa do nosso trabalho. Ele não precisa do nosso trabalho. Porque nas instituições são assim. Ah, a menina do RH não veio. Não veio ontem. Não veio hoje. Sabe o que o patrão vai dizer? Contrata outra. Você não é funcionário de Jesus. Você é filho dele. Você é filho dele. Ele não quer te entregar uma carteira de trabalho. Ele quer te dar uma identidade de filho. E eu já disse isso aqui num culto de jovem, que Deus falou isso comigo quando a gente começou a trabalhar com as crianças, com o DNA. Deus falou comigo lá em casa: Aline, olha só, lá na carteira de trabalho vem o nome do pai. Na minha carteira de trabalho, na minha identidade, está lá Paulo Valente Ferreira, é o nome do meu pai. Irmãos, eu acredito que não, eu creio que não. Mas é possível acontecer de eu for fazer um exame de DNA e ele não ser o meu pai. Não é possível? Sabe por quê que Deus falou para mim? A identidade diz quem eu sou. Mas só o exame de DNA vai revelar a paternidade que eu tenho. Não se trata apenas de nós termos uma identidade. Nós precisamos ter o nosso DNA inserido no do Pai. Mas não de um pai terreno, de um pai celestial.